Vamos construir agora a declividade com fluxo de água. O que é isso? Além de ele dar a direção do fluxo, ele vai dar para a gente a declividade. Como é que isso vai acontecer? Da mesma forma com que os outros, seguindo um padrão bem definido. Na aba Prospecto, botão direito do mouse na superfície, a gente vai em Propriedade da superfície. Lá, a gente vai escolher então Slope Arrows, essa opção aqui. Nós vamos definir também 3 classes, como foi no anterior, e colocar as mesmas cores que nós colocamos no mapa de declividade. Um verde mais proeminente e um vermelho mais forte nesse último aqui. E aqui a gente vai trabalhar para a declividade aquele mesmo estilo que nós trabalhamos, de 0 a 15. Aqui tem um valor maior, vou colocar 30 aqui, 15% e de 30 em diante. O preview, para a gente ver as informações que vai aparecer, e vamos dar um apply, ok, e agora é acionar a visibilidade para termos acesso as nossas informações. As nossas informações são Slope Arrows, ok? Se a gente reparar bem, nós temos aqui setas indicando o sentido do fluxo de água. Se a gente reparar aqui onde nós temos no nosso campo de futebol, a coisa está completamente desordenada, mas onde nós temos talude no pátio, o fluxo está bem determinado. Quando a gente aperta a superfície, seleciona a superfície, nós vamos ter uma opção chamada Water Drop, essa gotinha d'água com o sol em cima aqui. Quando a gente aciona ela, a gente pode clicar num ponto qualquer e ele vai indicar aonde a água correria. Então, se uma gota d'água correr aqui, ela vai cair nessa direção. Eu vou parar aqui porque aqui estaria uma área de inundação completa, né? Ou seja, acúmulo de água completo. Ela não teria para onde correr. Então, cada vez que a gente vai clicando aqui, ó, a gente vai acompanhando o caminho que a água vai percorrendo. Nesse caso aqui, ela percorreria esse caminho. E se ela caísse aqui? Tá vendo que ela se encontra sempre num ponto só? Significa que assim tem uma bacia de acúmulo de água que é assim, ó. Então, dessa forma nós podemos imaginar aqui como é que um fluxo de água, uma gota d'água percorreria se ela caísse nesse ponto. Qual o sentido do fluxo de água? Ok? Beleza? Então, para poder apagar o que eu fiz aqui agora, seleciono botão direito, selecionar similar, dá um enter. Agora o que a gente precisa fazer é colocar o nosso quadro de legendas. De que forma? Selecionando a superfície, botão direito, adicionar legenda, interagindo com a linha de comando. Estou mexendo agora com Slope Arrows, vai ser dinâmico e eu quero que ela fique nesse ponto. Então está aqui o nosso quadro de legenda do declividade com fluxo de água. Okay? Então dessa forma a gente termina mais um plano de informação. Anteriormente vimos como é que se faz para poder obter as informações de direção de vertente de uma área da área de estudo, através do levantamento de dados topográficos. Agora a gente vai ver como é que se faz análise de elevação. Para isso a gente vai ter que vir aqui na Prospecto, Surface e escolher Surface Properties. Nisso a gente vem na aba Análise e escolhe aqui no tipo de análise Elevação, e nós vamos trabalhar com duas classes para a gente ver como é que está a cobertura da nossa região. Quando colocamos duas classes, apareceu aqui embaixo que nossa região ela vai da elevação de 56 metros
até 59 metros. Então eu vou dividir isso aqui em intervalo de 2 em 2, de 56 a 58, de 58 a 59, ok? Então a gente vai clicar aqui, vai colocar de 56 a 58 e depois a gente colocar de 58 a 59. E vamos fazer o seguinte: como a parte mais baixa está mais próxima do rio, a gente vai colocar isso aqui como uma cor vermelha, indicando o perigo de inundação. E essa parte aqui seria a parte boa do bolo, onde a gente vai representar como a cor verde. Quando a gente coloca o preview, a gente vai ter como a forma da nossa tabela aqui assim. Nesse caso também nós temos informação da área que vai ser representada aqui. Quando a gente aplica e dá um OK, a gente observa que não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente precisa vir aqui e editar e acionar a visibilidade da nossa elevação. Só acender essa luzinha aqui, mandar aplicar. A gente vai ter aqui a parte vermelha e vai ter aqui a parte verde, indicando que essa parte está mais próxima do rio e essa aqui é a parte mais segura do terreno. Agora o que nós precisamos fazer é clicar na lateral, vir na adicionar legenda e começar a preencher as questões levantadas pela nossa linha de comando. Qual é o tipo de dado que eu estou mexendo? Elevação. Eu quero que ela seja dinâmica ou estática? Eu quero que ela seja dinâmica. Então ele está pedindo para selecionar um canto aqui, como eu disse, canto superior esquerdo, na parte esquerda, para não invadir a área de estudo, ok? Então que nós vamos ter a área, as áreas, né? O mínimo, máximo, ou seja, a elevação mínima, a elevação máxima, os intervalos que nós estudamos, a cor de cada uma e a área de cada uma. Nós temos que a nossa área de inundação, sujeita aqui a inundação, é muito maior, tá vendo? Do que a área na nossa área aqui. Se isso aqui fosse, por exemplo, a cidade, seria só você analisar a quantidade de empreendimentos que tem por aí, fazer um cálculo básico aí da média de cada empreendimento e multiplicar pelo prejuízo. Você teria o prejuízo causado por inundação nessa área aqui assim, nessa área toda. Então esse é um estudo demasiadamente importante. Assim a gente termina a elaboração do nosso mapa de elevação da área levantada topograficamente, processado no AutoCAD Civil 3D. Vamos analisar a área de contribuição de fluxo de água, que nós chamamos de watershed ou bacias hidrográficas. Para isso o procedimento será o seguinte: botão direito do mouse, Surface Properties, aba Analyze, opção Watershed. Nós vamos deixar apenas uma, vamos colocar, a gente tem um preview, uma visualização do que vai acontecer. Observe que nós temos aqui uma infinidade de informações diferentes, os diversos tipos de bacia que vai aparecer por lá. Quando a gente dá um OK, a superfície está preparada, porém precisamos criar uma visualização sobre ela. Então o que nós temos, e ela vai ficar dessa forma. Então nós temos aqui o ID da bacia, a identidade, o tipo e a área de cada uma delas. Bom, se eu quiser modificar a escala, eu venho aqui, por exemplo, 1 para 500 e boto 1 para 250, ela vai ficar menorzinha, assim eu vou ter uma discriminação maior entre elas, principalmente aquelas que estão mais próximas. É só eu aumentar a escala que ela vai permitir uma visualização melhor. Bom, então nós temos aqui diversos tipos de bacias, bacias de depressão, bacias de
acúmulo de segmento, bacias de drenagem, tudo mais. Então nós temos diversos tipos de bacia que o AutoCAD ele consegue separar pra gente. Então a gente vai ter essas bacias. É claro que se a gente for dividindo em classe, ela vai repartindo a área em bacias menores. Então depende muito do trabalho que a gente vai fazer. Para colocar o quadro de legendas, clicamos no aba contextual, adicionar legenda, watershed, dynamic, e vou colocá-lo aqui porque é um quadro um pouco grande. Então nós temos aqui informação da identidade, do tipo de bacia, da descrição, do segmento, da área e tudo mais. Ok? Então dessa forma a gente termina o nosso plano de informação sobre bacias hidrográficas.